Cumprimento a todos com a paz e a graça de Cristo. A mensagem desse dia está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler alguns versículos. No verso 15, que nos diz assim: E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E Jesus lhe disse: Que palavras são essas que trocais entre vós, caminhando? Ou seja, que palavras são essas que trocais entre vós no caminho? E por que estáis tristes? Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez como que ia para mais longe. E disseram para Jesus: Fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Esse texto nos fala da história que narra dois discípulos no caminho de Emaús. Nós podemos dizer da seguinte forma: o homem em busca de uma direção, o homem em busca de resposta para os anseios da sua alma, o homem em busca de um caminho aonde ele pudesse se refugiar, esquecer, recomeçar, aonde ele pudesse constituir uma nova vida, aonde ele pudesse fugir dos fatos, das situações das quais ele não estava dando conta de lidar. Que era dor, era tristeza, era um sentimento de perda. A narrativa da palavra diz que esses dois homens, chamados discípulos de Jesus, caminhavam e conversavam entre si, tanto que Jesus pergunta: Que palavras são essas que trocais entre vós? Porque um fazia pergunta ao outro. Pergunta de quê? Sobre a vida de Jesus, mais especialmente a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, ou o fim que para ele Jesus teve. Jesus não teve um fim, Jesus teve um propósito. A Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo todo, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que crer no Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus vem ao mundo na forma de homem sem pecado para morrer. Não é só a morte e o sofrimento, mas era o ato de derramar seu sangue, porque sangue é tipo de vida. Jesus estava dando da sua vida, não a vida terrena, da vida que ele traz do Pai, da vida eterna, da vida para a alma. Porque senão nós morreríamos no nosso erro, nossa falta, no nosso pecado. Só havia uma forma: Jesus, que é como o Cordeiro eterno de Deus, daria a sua vida para resgate de toda a humanidade. E era profético, ele disse: Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar vivo entre os mortos. Ou seja, é a oportunidade que o homem na sua alma não pereça mais, não seja infeliz, não tenha uma vida miserável, não haja um vazio existencial, não haja dor, angústia. Alguns até dizem: a minha vida não tem sentido. Tem sentido mais de viver. Não quero mais viver. As pessoas dizem: eu quero morrer. Alguns pensam em se suicidar. Na verdade, ele não quer morrer. Ele quer fugir da sua dor. Para onde? Era os discípulos que buscavam um caminho, uma resposta, mas estavam fugindo de uma situação, porque eles só entenderam até a morte.
Mas Jesus tinha ressuscitado. E Jesus, sabedor disso, se aproxima sem que eles percebessem. Às vezes as pessoas estão no seu caminho de angústia, de dor, de falta, de lamento, de perda. E Jesus se aproxima deles e às vezes não se percebe. Olhos como que fechados, abertos, ou seja, vendo a realidade de sofrimento, de dor, mas não podendo enxergar que Jesus, como Deus, não estava longe, estava perto. Diante das perguntas, por que ele morreu? Mas era tão bom, mas fazia obras maravilhosas. Sua mensagem, os seus feitos, como foi isso? E nós esperarmos que ele livrasse, remisse, nele estava a nossa vida. Mas a Bíblia diz que ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. E vida abundante. Ou seja, além de um momento, além de uma vida que nós conhecemos, física, terrena, material, biológica, existencial, a cultura, a ciência, o trabalho, as artes, tudo isso que é maravilhoso, a natureza, os animais, mas há uma outra vida que excede a isso. A vida da alma, porque a alma é eterna. Primeiro, o Senhor quer mostrar que o homem não está sozinho, não importa o caminho que ele esteja. Jesus o assiste, ele te conhece, ele te entende, sabe da sua dor, e ele, sem que você perceba, ele está ao seu lado para te ouvir. E ele pergunta, o que está acontecendo? Ainda que ele saiba, mas ele deseja que você diga para ele, você confie nele, você se entregue a ele. Que palavras são essas que trocais entre vós? Por que estáis tristes? Qual o motivo da tristeza? Como? Morreu a quem nós amávamos, a quem nós esperávamos, a quem nós lançamos toda a nossa vida. Aí Jesus apanha a própria Escritura e começa a falar desde Moisés e todos os profetas, dizendo, olha, tudo bem, houve uma morte, mas ele está vivo. Há um Deus vivo, há um Deus que fala com o homem, há um Deus que responde às indagações do homem, há um Deus que é a saída para a vida do homem, há um Deus que tem todas as respostas, há um Deus que compreende a dor do homem, há um Deus que consola, há um Deus que conforta, há um Deus que preenche tudo aquilo que ele precisa. Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não só para hoje, não só para esse tempo, mas para todos os dias. Não só para a vida humana física, mas para a eternidade. Jesus veio mais do que completar a nossa vida. Ele veio nos dar uma nova vida. Então, Jesus, sem que percebesse que era o Senhor, começa a conversar com eles, a ouvi-los e também dizer, olha, é isso mesmo, né? A vida aqui é de lutas, de provas, de falta, mas a resposta, há uma saída, e a saída estava do lado deles, era Jesus. A resposta estava do lado deles, era Jesus. Há um só caminho, era Jesus. E aquela palavra de Jesus, de amor, de misericórdia, de afeto, foi entrando em seus corações. E quando chegaram em Emaús, que era o destino deles, o homem pensa assim, eu tenho um destino, eu tenho um projeto, agora eu vou fazer isso ou aquilo. Há um vazio, sabe? Eu perdi, eu tenho que recomeçar. Jesus fez como quem ia para mais longe. E eles então, percebendo aquilo e viram que era bom, disseram, Senhor, fica conosco. Não vai embora, não nos deixe, fica conosco, porque já declinou o dia. O dia para o judeu encerra 18 horas, ou seja, é o tempo do homem. Assim, para mim está difícil caminhar, eu não sei agora, eu tenho que parar, não dá para mim viver mais, tá? Sabe, eu não vejo saída. Como caminhar? À noite, eu não entendo, eu não compreendo. Fica conosco, já é tarde, declinou o dia. O tempo do homem para as vezes acabou, para ele acabou. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E Jesus, ouvindo tudo que o Senhor queria, ouvir aquele convite, fica conosco. Era um pedido de socorro. Jesus, há um vazio, há uma falta, há uma dor interior, há um lamento, há uma perda, há uma falta de sentido do viver, porque aquilo que nós mais amávamos, nós perdemos. E não perdeu, eu estou aqui. Há uma vida além da morte.
Há uma vida além do dia de hoje. Uma vida eterna com Deus, a vida para a alma, de alegria, de gozo, de felicidade. Fica conosco. É boa a sua palavra. Ela entrou no nosso coração. Ela nos trouxe esperança, alento. Fica conosco. E Jesus entrou numa casa para ficar com eles, comer o pão, seus olhos se abriram e viram que era Jesus. Jesus estava com eles a todo o tempo. Você não está sozinho. Deus te assiste, Deus te conhece, Ele te ama. E o Senhor deseja fazê-lo entender o tempo dessa vida. Ter ou não ter, ganhar ou perder. Mas acima de tudo, ter em Jesus esperança da continuidade da vida, de consolo, de conforto, de refrigério, de perdão, de um caminho seguro. E eles que estavam indo para longe voltaram para Jerusalém e ficaram ali. Porque o Senhor disse: ficai em Jerusalém até que Deus venha do alto e vos enches com o meu poder. Deus tem uma bênção à sua vida. Volte, creia no Senhor, confie no Senhor, convide o Senhor, diga para Ele, confesse: fica comigo, Senhor, me sinto sozinho e vazio, me sinto triste, meus olhos estão como fechados, não tenho compreendido, não tenho entendido o que está acontecendo. Mas o Senhor Jesus tem a resposta. Não só a resposta, Ele é a resposta. Ele tem um consolo, alegria, e tem para você um caminho à volta à casa do